Muito boa noite, telespectadores do Dev Sports. Sejam bem-vindos mais uma vez à melhor resenha da segunda-feira e hoje, resenha campeã, resenha vitoriosa, resenha de título da segunda divisão 2018. Hoje estou com o Marcelo Gonçalo, com o João Marcelo aqui na Galeteria Beira Lago, mais uma vez nos recebendo. E recebendo aqui Fabinho e Hugo Almeida, os campeões da segunda divisão. Hugo, bem-vindo aí mais uma vez ao nosso programa, né? Você veio como convidado da primeira fase e agora voltou com a medalha no peito. Muito obrigado, Pedro. Boa noite a todos da mesa e boa noite a todos que estão acompanhando o Resenha FC. É um prazer de novo estar com vocês aqui e poder contar um pouco do trabalho que foi feito ao longo dessa segunda divisão, que poucos acreditavam, né? Mas aqueles que acreditaram, aqueles que estavam presentes no dia a dia, puderam viver esse momento maravilhoso que foi do título e agora é só celebrar, né? É isso aí. E você, Fabinho, bem-vindo também aqui ao nosso programa, primeira vez, estreante. Você tá ligado aí, João? Tá. Você que veio aí de um momento, a gente vai falar mais aí do seu primeiro semestre, né? Que não foi tão bom. Retornou na segunda divisão, veio pro Capital e já tá saindo daqui da segunda divisão com um grande contrato aí. Bem-vindo ao nosso programa. Primeiramente, boa noite, né? Pois é, eu tive o Almeida lá no Paraná, né? Na primeira temporada aí, não fizemos até uma boa campanha lá, né? Mas Deus nos honrou na segunda etapa e a gente foi honrado aí no Capital, né? Desse grupo maravilhoso aí, montado pelo professor Hugo Almeida aí. E é só agradecer, né? É isso aí, nós vamos falar bastante dessa campanha hoje ao longo do programa, mas vocês, ó, vou avisar, tomem cuidado, porque hoje nós estamos cercados dos dois caras mais traíra que tem aqui no DF Sports, que é os dois Marcelos. Vamos começar pelo Gonçalo. Bem-vindo mais uma vez aí, tá pronto hoje para enfrentar os nossos convidados? Obrigado pelo elogio, viu, Trairão? Disponha. É isso aí, é um prazer sempre grande estar aqui com os amigos da mesa, falar a respeito de futebol. Falar de futebol é tão bom, né? Ainda mais nessa segunda-feira, diante dessa mesa farta aqui, com muita coisa gostosa. Recomendo, viu, gente? Vem aqui na Galeteria Beira Lago, top de linha, viu? E falar então do que foi essa segunda divisão, que para nós teve uma pontinha de tristeza, porque a gente queria que esse campeonato fosse mais longe, né? Tivesse pelo menos ida e volta, para a gente ter mais emoção para contar, mas infelizmente a gente sabe que recurso na segunda divisão é uma coisa que não sobra. Aí exatamente, aí fica bem curtinha a competição e aí acaba que cada jogo vira uma decisão. E graças a esse detalhe que acontece na segunda divisão, a gente pôde ver grandes jogos e aí essa maravilhosa surpresa que a gente teve, que foi de ver o Capital chegando no acesso e também ao título. Parabéns aí para você, Hugo, parabéns para o Fabinho, parabéns para a galera toda do Capital. Exatamente. Melhor segunda divisão da história aí, você acha? Você chegou agora, mas eu sei que você já deu uma pesquisada aí. Exatamente, foi a melhor segunda divisão, jogos bastante disputados. Como o Marcelo Gonçalo falou, né? Boa noite, né? É que já emendei a pergunta, de educação, aquele ligeiro, né? Boa noite a todos. Convido a todos vocês a assistirem o programa e comentar. Eu tô aqui, hoje olhando é você aqui, que tá na live, escondido, né? Aqui, eu tô olhando aqui a live, vou ler daqui a pouco todo mundo. Mas como o Marcelo disse, né? Aquele sentimento de tristeza, aquela falta de passar calor naquele campo. 63 graus fiz no último jogo. Verdade. A gente tinha um termômetro lá no campo. Não é? O dia mais frio do ano, né? Exatamente. Mas foi uma segunda bem disputada e com uma campanha do Capital irretocável, né, cara? Invicto. Aliás, os dois saíram invictos, né? Tanto o Taguatinga quanto o Capital. Pênalti não conta, o pênalti não conta. Mas coroou o belo trabalho feito pelo Capital, com o Hugo, com toda a diretoria, com os jogadores, com o pé quente de Brasília, né? O Floquinhos, que ganha tudo que participa. Exatamente. Tem 2 acessos no ano aí, o cara é pé fera quente. Mesmo, tem que manter pro ano que vem. Tem 3 títulos. Tem time grande aí que podia contratar o Floquinho. Quer subir, é só chamar o Floquinho. E vamos falar muito sobre futebol hoje, que a segunda vem recheada com os 2 campeões aqui da segunda divisão. Exatamente, né? Os 2 grandes campeões. Vou começar com você, Hugo. O que você pode falar desse campeonato, cara? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o programa. Você esperava que o Capital fosse subir depois de um ano passado que foi tão difícil para vocês? Você que veio de um momento difícil também na primeira divisão junto com o Fabinho, que vocês foram lá no Paraná, caíram, infelizmente. Você esperava uma segunda divisão tão boa, um acesso, um título? Lembrando, antes de você falar, que o Hugo Almeida é um dos técnicos mais longevos do futebol canadense, que está há um ano no cargo. 3 meses. Um ano e 3 meses. Alex Ferguson do Cerrado. Que começou a assumir o Capital no ano passado, já pegou logo
uma segunda divisão com um elenco que você não teve tempo de trabalhar e já encarou logo uma segunda divisão e não foi a sua melhor campanha, né, Hugo? Exatamente. Bom, essa pergunta que o Pedro me fez é uma pergunta que muita gente me faz e, assim, apesar da nossa situação financeira, a nossa situação de estrutura, entre outros pontos, o acesso para o capital era algo que eu sempre acreditava e que a gente trabalhou buscando isso, entendeu? O título foi a cereja do bolo, era algo que a gente não previa de fato, mas o acesso sim. Então, como você pode dizer, ano passado eu assumi o capital faltando um dia para o campeonato. Infelizmente, Preparação é tudo, né? não deu para preparar a equipe. A gente, além de jogar com uma equipe formada 100% por atletas universitários, a gente entrou no campeonato sem parte física, sem parte tática, o time ainda se conhecendo. Quando a gente foi se conhecendo, pegar entrosamento, quando a gente foi pegar aquele encaixe de jogo, já estava na terceira rodada. A gente ainda conseguiu uma vitória em 5 jogos, mas já era tarde demais. Então, o campeonato de 2017 serviu muito de lição para mim, entendeu? Ver o perfil do campeonato da segunda divisão, o perfil dos clubes da segunda divisão, o perfil dos atletas da segunda divisão, a forma de jogar, a forma de planejar o jogo, entendeu? E para 2018 já foi diferente. Eu já vinha digamos que selecionando os atletas desde janeiro de 2018, né? A partir do Candangão. Eu não sei se todos sabem, mas desde janeiro eu estava fazendo amistosos com a equipe do Capital. Eram outros atletas de fato, mas eu já estava observando os adversários nossos, que foi de lá que eu vi o Dogão jogando, que a gente fez amistoso contra o Paranoá, vi o Fabinho, vi outros atletas que estão compondo o nosso grupo atual, entendeu? E foi um trabalho a longo prazo que agora deu certo, entendeu? A gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha muita organização e o fato principal foi a questão da união dentro de campo, o trabalho dos atletas dentro de campo, fora de campo, a dedicação deles, os cuidados deles, fora o desdobramento da diretoria, né? Do Pavão e do Carioca, que fizeram muito por nós. Assim, eles não tinham, digamos que, luxo para nos dar, mas o básico, assim, para a gente exercer o nosso bom trabalho dentro de fora de campo a gente teve, e a gente fez com o maior prazer, né? Porque o Capital que nos abriu as portas, me abriu as portas para o futebol profissional, abriu a porta para muitos meninos e a gente conseguiu esse acesso, entendeu? Então, assim, era algo que a imprensa não acreditava, que os outros clubes não acreditavam, os outros dirigentes não acreditavam, mas, no fundo, a gente já trabalhava para isso, e apesar de ser algo impossível para todos, a gente conseguiu coroar com o título, e agora é se planejar bem para a Série A do ano que vem, que é outro campeonato. E aí, Fabinho, o pensamento era esse mesmo? Quer dizer que vocês já entraram esse ano na segunda divisão, já confiantes que ia haver o acesso? Assim, creio que a gente chegou desacreditado, né? Até por muitos, né? Porque desde o começo do nosso trabalho, se eu não me engano, lá no segundo jogo foi contra o Braslândia, né? Braslândia, dei até a entrevista, falei que a gente viemos para surpreender. E acho que foi isso, desde o campeonato, desde o começo a gente veio para surpreender mesmo no campeonato. Favorito era o Braslândia que investiu, era o Taguatinga que investiu, e a gente viemos para surpreender e foi o que a gente acabou fazendo, né? Surpreendendo todo mundo. E você, Hugo, quando foi que você sentiu que o Capital estava no ponto que você podia pensar no acesso? Assim, qual foi o jogo que você sentiu que assim, com esse time que eu tenho, eu posso conseguir o acesso para a primeira divisão? Bom, o jogo de estreia que foi contra o Ceilandense me deu uma expectativa muito boa em relação Você começou perdendo, inclusive, ao campeonato. O jogo até talvez pelo um dos fato mais difíceis, né? Exatamente, até porque, que nem eu falei para todos os atletas, eu falei que a gente podia chegar até a final, mas o jogo mais difícil do campeonato seria contra o Ceilandense, porque era uma equipe teoricamente do nível da gente, entendeu? Então era uma equipe que ia dificultar o nosso trabalho, até porque o Vandinho sabia como eu jogava, ele ia armar a equipe com base nisso, que foi um jogo muito difícil. A gente saiu atrás do placar, conseguimos virar e até os 47 do segundo tempo o jogo estava lá e cá, com chance deles empatarem e a gente fazer o terceiro. Então, a partir daquele jogo e a vitória em cima do Braslândia, que foi aquela vitória que, digamos que surpreendeu a todos, que foi até quando vocês me chamaram para vir aqui pela primeira vez, eu vi que a gente tinha condições, entendeu? Que era só manter o trabalho do jeito que estava, né? O grupo unido, o grupo focado no que estava sendo feito, que a conquista do acesso seria uma consequência daquilo, entendeu? Então agora, após essas questões aí, a gente teve alguns problemas dentro do grupo, assim, problemas internos que poderiam
influenciar o nosso trabalho dentro e fora de campo, mas a comissão técnica e os próprios atletas não deixaram com que contaminasse, não deixaram com que o ambiente se perdesse, e a gente conseguiu levar isso até o final. E graças a Deus deu certo. Deu muito certo, João. Pode falar. Olha, uma Tá pergunta. comentando aí? Tava comentando bastante, vamos falar daqui a pouco, mas uma pergunta que eu queria fazer pro Hugo acabou chegando aqui no meu aplicativo de mensagens. Não vamos fazer propaganda. Vamos fazer propaganda. Desde que se pagar a gente, talvez a gente. Pagar nós. Mas você comentou, 2017 você chegou faltando um dia, 2018 fez um bom trabalho, e como a gente ganha fama de traíra, nós temos que manter essa fama. Eu já ia perguntar se para 2019 já está tudo certo, e a pergunta que chegou aqui a primeira já começa em janeiro, né? Janeiro ou fevereiro, né? Não foi decidido, né? Provavelmente em janeiro. Então, nós temos 2, 3 meses de preparação. Como é que fica a preparação do elenco? A pergunta foi do Danilo Queiroz, nosso parceiro do Distrito do Esporte, e se a base continuaria a mesma. A base sabemos que já tem alguns os nomes que vão sair, não sei se ele vai querer falar, né? No final do programa, vamos contar quem vai sair do Capital. Segura, hein? Segura. Mas então fica isso. Você continua para 2019 e como é que fica a preparação já para a primeira divisão? Bom, João, é o seguinte, a princípio eu não sentei com o Pavão para firmar isso de vez, entendeu? Mas as conversas dão a entender que a gente segue com o trabalho pro ano que vem. Quanto aos atletas, sinceramente eu torço para que todos vão embora, entendeu? Mas assim, O quê? vão. Você já tá de saco cheio deles, na verdade. Não, mas é pelo fato de assim, vendo, Fabinho? eu torço pela carreira deles em primeiro lugar, entendeu? Porque eu sei que o capital não é o futuro para nenhum atleta assim, que queira ter uma carreira grandiosa no futebol. O Capital Então, tá começando assim como todos Eu torcer pro Exatamente. Pavão não tá ouvindo isso, né? então, a minha ideia é que todos tenham o mesmo futuro do Fabinho, entendeu? Que façam um bom campeonato pelo capital, que apareçam, que sejam vistos por clubes grandes, façam um bom contrato e possam mudar de vida, entendeu? Agora o Fabinho tem a chance de ouro de mudar de vida, o Paulinho também, e outros meninos que estão saindo do capital terão essa chance, entendeu? Então, a minha torcida é para que todos saiam para clubes maiores, entendeu? Mas os que ficarem, eu ficarei feliz também, claro, porque vou poder manter a espinha dorsal da equipe de 2018 para 2019, e aí a gente vai trazer reforços como que fala? Pontuais, né? Para aquelas posições que vão estar sendo, digamos que... Como, por exemplo, a do Fabinho, né? Que a do Fabinho é uma perca em tanto. Então, para achar um cara, no mínimo, no nível do Fabinho ali, é complicado, entendeu? Então, vai se basear nisso. Mas agora, a ideia é tirar essas pequenas férias que eu vou ter agora, descansar um pouquinho, descansar do futebol, descansar do outro trabalho que eu tenho também, refrescar a cabeça, assim que voltar a falar com o Pavão, ver se a gente vai ter a continuidade ou não no capital, e a partir daí, começar a montagem da equipe. E aí, lá para o meio de novembro... No finalzinho de novembro já está começando o trabalho já para 2019, entendeu? Muito aí bem. sempre pés no chão, pensando primeiro em não rebaixar, depois ele em brigar pelos Porque vagas, daí por deve diante. ser mantido E aí, em abril, o formato, brigar né? pelo título. Deve ser mantido o formato, né? Com 8 times que avançam, então a chance Aí de beliscar é boa, né? tem muita chance de beliscar. Fabinho, o professor falou bem de você aqui, cara. E aí, o que você pode contar pra nós desse momento da sua carreira que você tá vivendo aí? O que eu posso falar é algo inexplicável, né? Igual a gente já falou no começo do programa, né? A gente vem de lá embaixo, né? Demos a volta por cima, né? Tivemos essa oportunidade aí de ser campeão. Foi algo bom para nossa carreira. Acho que pra gente é algo assim inexplicável, né? Tipo assim, a ficha não caiu ainda, porque a gente veio muito desacreditado, né, Hugo? Só o Hugo e o pessoal lá do nosso dia a dia sabe o que a gente passou. O Bené, inclusive, né, que é o auxiliar, que estava sempre com a gente também, o Evandro Carioca, né? Que é o cara que sempre deu a força pra gente lá. E, poxa, não tem nem o que falar do Hugo, né, velho? Como treinador, como amigo, O porque... cara é bom, né? O cara é bom, né, velho? Apesar de ser tão novo, né? E ele tem uma vantagem na frente dos outros treinadores, né? Porque como ele jogou, ele sabe o que passa na cabeça do jogador, né? Isso, assim, faz ele ter aquela proximidade maior do jogador e nos ajuda, assim, de uma forma como se ele fosse entrar em campo. Exato. E Faz uma você diferença. vai sair do Hugo e vai pro Adelso de Almeida, cara. Já, como jogador do Brasiliense, né, Eu mano? não ia contar no final do ano. Não, mas dele já tá no DF Sports há muito tempo. Todo mundo já sabe. o O que dele já nós foi vamos divulgado. contar é os outros que saíram. Segura, filho. Bomba. Tá como jogador do... Olha o Gama, hein? Olha o Gama. Eu fiquei bastante feliz com a notícia, né? E, inclusive, a Deus foi até treinador do Hugo, né? Inclusive Já foi o Adelso que pediu sua contratação, hein? ele pediu, né? Tipo assim, então...
moral, né? Fica até meio saber sem o que falar, né? Porque, poxa, o Hugo voltando a falar do Hugo, o Hugo sabe que eu passei no Paranoá, em alguns momentos eu pensei em desistir, pensei em abandonar, mas falei até do Bené, que era o auxiliar, e ele falou algo que foi muito importante, né? Que a gente estava todo dia ali, disposto a mudar nossa realidade, né? Todo mundo no capital disposto a mudar nossa realidade. E nós vivendo cada dia, cada jogo após jogo, e chegamos onde chegamos, né? Exatamente. Quando tem vontade, né, Hugo? E união no grupo. Agora, o Fabinho falou uma coisa interessante aqui do nosso... Vou jogar essa pergunta para você. Do nosso treinador, que é entender a cabeça do atleta, né? E hoje em dia a gente vê aí alguns treinadores mais antigos que têm tido muita dificuldade, né, Marcelo? Porque não conseguem se adaptar à nova realidade. Porque uma coisa é treinar um jogador nascido em 70, outra coisa é um jogador nascido nos anos 90. É totalmente diferente a cabeça, né? E muitos têm encontrado dificuldades. Tá falando do Maninho? Como o professor Luxemburgo, por exemplo, que há muitos anos já não consegue engatar um grande trabalho do nível que ele já apresentou, né? Então, isso se deve ser, concorda comigo, que é a gestão de grupo, que é muito importante hoje em dia? Eu acho importante a gestão de grupo. O Ricardo Antônio, que é o técnico do também é um grande gestor de grupos, né? Mas a questão que você falou, que o mesmo Fabinho acabou de falar, que o Hugo sabe falar a linguagem do jogador, porque ele já foi jogador, tem até a idade para continuar sendo jogador. Inclusive, ele é da minha geração. Você pode fazer uma coisa que é muito comum na Europa, Hugo, que é se inscrever no campeonato, como jogador também. Vai que... Exatamente. Machucou alguém, ano passado vai eu fiz isso, mas não cheguei a entrar em campo. É mesmo, né? Agora esse ano eu falei, não deixa pois os meninos que eles são melhores. Mas assim, eu acho que uma coisa que foi diferencial no trabalho do Hugo, que eu acho que deve ser aprendido como lição para todos nós do futebol candango, é o seguinte, que jogador badalado ajuda, mas não resolve. O Hugo, que a gente vê os destaques do primeiro, são jogadores que vinham numa má fase lá do Paranoá, outros jogadores que faziam parte de um projeto do Paranoá, o Elite Paranoá, que eu acho que você mesmo vai poder falar um pouco a esse respeito, e você tirou jogadores que a gente sinceramente não esperava vê-los em campo e não esperava vê-los tão bem e se destacando pelo capital. Então, ou seja, houve um trabalho de mineração desses jogadores, um trabalho de preparação desses jogadores para que eles rendessem o melhor em campo. Eu queria que você contasse sobre isso, como é que foi esse trabalho de você revelar esses atletas que estavam aí jogados, desperdiçados aí no futebol candango e de repente trazê-los para o capital e fazer desse time um time campeão. Bom, primeiramente, quanto a esse ponto de descobrir os atletas. É algo assim que eu me questiono desde a época que eu sou atleta, porque eu sou da geração de 94. E eu me recordo bem que a geração de 94, de 95, que é do Fabinho, as gerações de diante, eram gerações muito boas, só que não tinham o seu devido valor aqui no futebol de Brasília. Eu via várias promessas no juvenil, no infantil, nos juniores, de despontarem, mas quando chegava no profissional eles não tinham oportunidade em clubes grandes como o Gama, como o Brasiliense, entre outras equipes. Aqui em Brasília a gente tem muita cultura de trazer de fora, trazer a galera da Bahia, de São Paulo, de outras cidades. Eu não tenho nada contra as outras cidades, nem contra o futebol deles. Só que eu acho que a gente tem um celeiro de craques muito grandes. Porque se vocês forem ver, tem diversos clubes do Brasil, como Atlético Mineiro, Flamengo, Cruzeiro, entre outras equipes, que na base deles tem muitos atletas de Brasília, entendeu? Então por que esses atletas não nos servem e servem a outros centros do futebol, entendeu? Então foi o primeiro ponto que eu vi. Eu, por estar muito por dentro dos campeonatos de base aqui de Brasília e até por lembrar bastante da minha geração e aquelas gerações que eram bem próximas da minha, como os 96, 97, entre outros, eu me recordo bastante das características de alguns atletas, do estilo de jogar de alguns atletas, e isso já me chamava atenção. E como, teoricamente, são atletas mais baratos, são atletas que estão buscando a vitrine, a valorização, eu pensei que seriam os ideais para encaixarem no projeto do capital, entendeu? Agora, quanto a essa questão do atletas virem mal em outras equipes e jogarem bem com a gente, é puramente a questão do bem-estar, entendeu? Eu tenho uma visão muito humanista, né, que fala, eu primeiro vejo o lado humano do atleta, o lado, digamos que social dele, como que ele está em casa, como que ele está fora de casa, como que ele está no trabalho dele, como que está, digamos que a mente dele para jogar o futebol. Se ele tiver com a mente ok, se estiver bem com a família, estiver bem com a namorada, no trabalho, enfim, nas outras funções que ele tem fora a de jogador de futebol, ele vai render dentro de campo. Agora, se ele estiver mal fora de campo, ele estiver com a cabeça ruim dentro de casa,
no trabalho entre outros lugares, ele não vai render dentro de campo. Então a ideia é você fazer o rapaz se sentir bem com a vida dele, é fazer o rapaz se sentir bem dentro do clube, entendeu? É você apresentar situações, ó, o Capital tem uma situação difícil, isso e aquilo, mas que a gente tem uma família, que você vai ser acolhido. Então o cara já vai para os treinos, já vai para o jogo com outra mentalidade, entendeu? Que era algo que, infelizmente, não acontecia no Paranoá. E aí o resto fica mais fácil. Aí a gente aplica na parte tática, na parte física, aquilo que a gente busca deles, né? Que é a questão da posse de bola, do drible, do chute a gol, enfim, daquele futebol mais ofensivo, né? Eu não sou muito adepto daquele futebol retrancado, eu sou adepto do futebol mais, digamos que, suicida, né? E isso também agrada aos atletas. Então, foi algo que deu certo no Capital. Também muito a questão do respeito. Eu sempre fui muito criticado por ser próximo aos atletas, porque as pessoas dizem que eu tenho que ser, digamos que, militarzão, que eu tenho que impor o respeito, mas eu já penso já diferente. Eu acho que o respeito você não impõe, o respeito você conquista. Então, o fato de não ser esse general até deixava os atletas mais à vontade para atuarem dentro de campo, para fazerem o melhor deles. E tá um exemplo aí, o Fabinho, que mudou da água para o vinho do Paranoá, da primeira divisão, que caiu pro Capital, que subiu agora, é outro Fabinho, tá com um sorriso no rosto, tá feliz com a fase que tá vivendo. E isso, para mim, é o fruto do trabalho, é melhor até que o título, é isso aí. Não só ele, como o Dogão, como o Isma, como todos os outros atletas do Capital. Então, isso aí que paga o trabalho, entendeu? Você falou agora, né, família. Eu acho que uma das coisas que deu bastante certo no seu trabalho, e eu reparei isso nos 2 últimos jogos que nós fizemos, né, os 2 últimos jogos, da semifinal e o da final, eu cobri o Capital, então eu também sou pé quente. Né? Segunda final, segundo título, tá? Só para deixar claro. Você Ele torce pro Flamengo também, cuidado, viu? Na semifinal, você falou pro Paulinho, entra e faz. O Paulinho entrou, brilhou. Nessa final, quando eu fui pros pênaltis, você reuniu toda a sua equipe e falou, ó, façam a parte de vocês, porque o Matheus vai pegar pelo menos um pênalti. E o cara pegou 2. Então, acho que esse conhecimento dos seus jogadores e passar essa confiança, eu acho que também foi algo muito certo que deu no clube. Formou exatamente uma família, né? Que assim, a questão da confiança e do conhecimento dos atletas, ele vem, digamos que, dessa relação mais próxima, entendeu? Então, o Matheus é um outro exemplo. Ele era um cara que, assim, ele jogou no Brasiliense muito jovem. Então, por ter jogado muito jovem, ele acabou se queimando, não por ele, mas pela situação do clube. Era o momento mais difícil da história do Brasiliense, quando ele foi Exatamente, aí ele foi pro Paranoá. Ele foi queimado lá. Infelizmente, lá conosco, ele foi rebaixado, então ele foi o último goleiro a ser titular, então fica queimado, foi o goleiro que foi rebaixado, etc e tal. Então, assim, pro cenário local, já seria, digamos que um atleta já que não servia mais, já seria um atleta que não servia mais para o futebol de Brasília, entre outros, assim como o Paulinho. Mas assim, a gente iniciando o trabalho, a gente se aproximando, a gente perguntando como que é a vida do cara, a gente criando aquela relação afetiva mais próxima entre todo o grupo, a gente passa a conhecer os pontos fortes e fracos do cara e a gente passa a trabalhar tanto nos pontos fortes, né, para aprimorar ainda mais, mas principalmente nos fracos, para tornar o atleta o mais completo possível para a nossa, digamos que, necessidade. E foi o caso do Matheus. O status que ele chegou no Capital e que ele vai sair agora é totalmente diferente, entendeu? Ele digamos que resolveu o título para a gente. Eu não digo só ele, porque teve toda a equipe que participou do título, mas vocês viram, eu tinha plena confiança que ele ia pegar o pênalti, até porque eu estou no dia a dia dos treinos, eu estou vendo o trabalho que o Floquinho está fazendo com ele, que, por sinal, foi um baita trabalho que ele fez com o Bismarck e com o Matheus, que eu não sei se vocês acompanharam o campeonato todo, mas os 2 goleiros no mesmo nível, muito bem, entendeu? Sim. Que foi até injusto ele escolher o Matheus, ou seria, se fosse escolher o Bismarck, porque os 2 estavam num nível muito bom, mas já que teve que escolher o Matheus, ele resolveu o jogo. Mas, assim, a gente trabalha nessa fraqueza deles, a gente os torna mais fortes e com outra cara pro futebol de Brasília, pro futebol que a gente tanto necessita, né? Isso aí, conhece demais, né? Já diria aquele outro comentarista fraco lá, moço sagrado. João Marcelo, tem comentário aí, a live tá comendo, né? Tá aqui, tá bombando, cara. Ó, primeiro, eu vou começar com o chefinho, porque eu quero continuar aqui. Um abraço pro Alan Guilard. Essa mesa está show. E cadê ele falando nisso? Ele chinelou de novo, né? Não, na verdade, hoje ele teve um problema familiar.
E dessa vez ele não pôde vir mesmo. Mas ele gostaria e mandou um abraço pra vocês, inclusive. Tem um comentário romântico aqui, ó. Fabinho, meu amor. Hum. Ana Gomes. Ana É, Gomes. Fabinho, fala pra mim. É minha namorada aí, né? No mesmo, Manda um beijo, consagra, Fabinho. Mandar um beijo aí pra ela aí. E aí? Ó, Marcou o gol, foi pro abraço. Aí. ó, Edson Fortes. Eric Fernandes, cara, meu primo. João Marcelo não posso falar isso aqui porque fica meio chato. João Marcelo é moda. É moda, mas, cara, obrigado, primo, te amo. Ana Gomes de novo aqui, ó. É um tal de Pedro Henrique aqui assistindo, não sei, não conheço, acho que é Pedro Breganhol o nome dele. Fraco esse aí. É fraco. O Isman tá aí, ó. Isso, O Isma? O Isma. O Isman não, pô. O Isman. É, o Isma, pô. Tem vários pirinhas aqui. Nome complicado também, né? Não dá pra Não gente tem acento, não vai. Ah, tem várias perinhas Tem aí, várias é pro perinhas. Fabinho, provavelmente. Provavelmente, tem vários Hugo. aqui. Peninha? Hugo Por que Pereira. pena? Hã? Peninha, por favor. Pera. Ah, Pera. perinha. Mas por que pera? Era uma... É já coisa do Hugo, né? Isso aí Já saiu do time mesmo, agora ele pode falar. já saí, não tem que me complicar, eu passo a bola pro Hugo aí. Aí são Que apelidos pera? carinhosos que a gente dá pros atletas, né? São os nossos queridos perinhas, né? E aí pegou com o Jobson, pegou com todo mundo. Então, hoje todo mundo é pera no time do Capital. Então, ó, tem aqui, ó, Danilo Queiroz, Capital fez um trabalho fantástico. A melhor segundinha de Brasília. Alan Aguilar de novo, chefinho, te amo. Alan Aguilar está comentando bastante aqui, né, cara? Tem aqui o Gabriel Silva. Tá falando aqui, ó. Dê boas-vindas ao Fabinho, ao maior clube de Brasília. E fala será? pro Hugo já comprar um lenço pra limpar o chororô. Esse aí, Olha provocação, só. hein, Ó, Hugo? vocação. Esse aqui te conhece, das antigas, Ele né? conhece da Da época tua antiga fase. Ira Jovem, né? Exatamente. Ó, tem um comentário aqui Época boa. bem interessante, ó, do Davi Rodrigues, que é do Taguatinga, Sim. né, foi adversário de você na final. Que exemplo do Capital sirva de exemplo para os grandes clubes do Distrito Federal e que o planejamento faz toda a diferença. Então, tu vê o Exatamente. adversário, né? E foi algo que eu antecipei pra vocês naquele primeiro programa. Um time bem organizado e com o mínimo de união chegam. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha muita coisa, mas a gente tinha organização e união e deu certo. Ó, vou ler o último aqui só pra gente continuar, Consagra, porque esse é especial. Um beijo, Simone Rosa, minha mãe. Ah, Marcelo. Não, tem um que é melhor, que diz ao programa. Alcides José, parabéns ao treinador Hugo Almeida, pois não é fácil conseguir montar uma equipe competente com poucos recursos financeiros. Conseguir um resultado expressivo. É a valorização do ser humano atrelada à qualidade individual dos atletas. Falou até Exatamente. bonito o seu Alcides aí. Seu Alcides fala bem, hein? Fala bem. Agora, Fala Hugo, bonito. você falou aí do Jobson. Como é que foi comandar o Jobson, cara? A gente sabe que o homem é doido. Ele veio aqui... ele é doido e perinha, Ele né? é doido, cara. Perinha. Não, cara, foi totalmente surpreendente, entendeu? Porque a gente cria uma imagem da pessoa, até pela fama que ele tem, pelo que ele já passou, de ser um cara marrento, de ser um cara que não pisa no chão. Só que quando eu o conheci... Isso aí é um personagem para as câmeras, né? não, assim, é nem isso que eu vejo aqui nas câmeras, nas entrevistas dele, ele é bem tranquilo também. Mas é porque eu tinha aquela imagem porque, assim, já no final de adolescência, que eu ia ver jogos do Brasiliense, do time de Brasília, que eu pegava autógrafo dos atletas, dos jogos entre outros atletas, eu criei aquela imagem de que os jogadores eram seres... Intocáveis. E foi o que eu criei do Jobson, só que com a relação do dia a dia, isso se quebrou e hoje, além de ter a relação de treinador-atleta, virou um grande amigo, entendeu? É um cara de confiança, é um cara humilde, é um cara que ele não menospreza ninguém, é um cara que se vê e se porta como todos os outros, entendeu? Você ser mais novo não tentou te atravessar em nenhum Não momento. tentou me atravessar, sempre respeitou as decisões. O máximo que fazia era perguntar o porquê, e eu sempre explicava na maior tranquilidade, entendeu? Ele se colocava no lugar dos outros atletas, até por ser mais velho também pedia algumas coisas em nome dos outros atletas, que é algo que eu achei legal, a questão de liderança, entendeu? E também a humildade para reconhecer os erros também e acertos. Então, é um cara que me surpreendeu, principalmente pelo valor humano, entendeu? Teve os erros do passado, teve igual todos nós temos, mas é um cara que eu vejo que pode voltar ao cenário nacional no clube de Série A, com certeza, pela qualidade técnica que tem, pela qualidade física e principalmente pelo lado humano que tem. É um cara nota 10. O Jobson, companheiro, Fabinho, dentro de campo ali, aquele cara do vestiário. O que eu tenho falado do Jobson Você vai também falar, que você vai jogar com ele de novo. é coisas boas, né? Fiquei até feliz por isso, porque, assim, eu quando criança fui um fãzão do Jobson, né?
tinha aquele time de coração, que era o Botafogo, né? Em 2009 eu participei ali pela TV de casa, comemorando aqueles gols que ele fez em cima do São Paulo. Foi algo assim inexplicável e hoje nem imaginaria que estaria do lado dele, né? Tendo essa oportunidade de estar jogando ao lado dele e novamente vou ter, né? E aprender um pouco mais com ele, né? É algo inexplicável, né? Ele é um bom companheiro de grupo? É um companheiro de grupo, né? Igual o Hugo falou, né? É o Perinha Master lá era do Capital, né? Era o Perinha, mas é gente boa, é sangue bom. Ele não tem nada que falar do cara, não. E aí, Marcelão, você tá calado hoje, cara? Você tá só mas observando também a aula do professor Hugo. Eu tô uma concorrência danada aqui também, pô. É difícil. Eu queria saber do Hugo, Pra o seguinte, como é que é trabalhar com o Pavão? O Pavão que a gente sabe aqui nos corredores do futebol, que ele é um cara complicado de se lidar, é um cara explosivo, e ele, como presidente, é mais torcedor do que é presidente. Ele depois, inclusive, ele teve um entreveiro aí com um certo repórter nosso, que eu não vou falar o nome, né? Mas como é que é trabalhar, como é que é domar o Pavão no dia a dia? Bom, o Pavão, ele pra quem vê de fora, é aquele cara marrento, é aquele cara chato, é aquele cara, digamos que, insuportável, entendeu? Mas, no meu caso, que já trabalho com ele há um ano e 3 meses, é uma visão totalmente distinta, entendeu? Primeiro, porque tudo que as pessoas me falavam dele, assim, vendo de fora, eu vejo que é o contrário. Ele é um cara que tudo que ele me prometeu, ele cumpriu. Ele é um cara que me ensinou muito nesse 1 ano e 3 meses. Se a gente teve esse feito agora de conseguir o acesso e o título, muito se deve ao Pavão pelos ensinamentos que ele me deu, entendeu? É um cara que ele se torna chato com as outras pessoas porque ele é o cara que cobra o certo, entendeu? Então, assim, se ele vê lá no regulamento que não pode tal coisa e ele vê as pessoas fazendo, ele vai exigir o direito dele, entendeu? Que é algo que eu penso que todos os brasileiros deviam fazer com as leis do país, com as leis do futebol, enfim, com todos os tipos de leis. Mas o Brasil o brasileiro é meio que desleixado para algumas coisas, enquanto o Pavão não é. Ele não dorme em serviço e ele sempre está em busca dos direitos dele, ele está sempre em busca da verdade, daquilo que ele acha que é o certo, entendeu? A gente, nesse 1 ano e 3 meses de relação, a gente teve vários conflitos, é lógico que tem, a gente tem meio que uma relação de pai e filho. Às vezes, quando ele briga comigo, são brigas sérias, ele me xinga, a gente fica dias sem se falar, entendeu? Mas depois, ou eu peço desculpa, o pau quebra. O pau quebra, mas depois ele tem a humildade para me pedir desculpa, ou eu tenho a humildade para pedir desculpa a ele, e aí as coisas seguem, entendeu? Sempre com muita verdade e com muita sinceridade. Essa imagem que ele tem, eu até respeito e até entendo as outras pessoas terem essa visão, digamos que distorcida dele. Mas eu, como Hugo, eu não tenho nada do que reclamar dele. Ele me ensinou muito, tudo que ele prometeu ele cumpriu. Ele me abriu portas que dificilmente alguém me abriria, que era de comandar um clube profissional com minha idade e com, teoricamente, minha falta de experiência. E é uma relação que está dando certo, né? Vocês podem ver que em 1 ano e 3 meses, agora a gente consegue o acesso, agora a gente vai ter a chance de disputar a Série A, e tudo isso se deve à pessoa que o Pavão né? Eu acredito, se ele fosse o que realmente as pessoas falam dele, que as pessoas alegam dele, a gente não teria chegado onde a gente chegou, porque ou eu teria chutado o balde, ou os atletas também, a comissão, e não teria dado certo, né? Exatamente. Calma, Cobrinha. Tem um torcedor não, um telespectador ilustre assistindo a gente aqui, tal de Jobson Leandro Oliveira. Falou aqui, ó. Valeu aí, Hugo e Fabinho, tamo junto. Ano que vem Jacaré. Aí, ele tá até participando agora da live aí, do programa. Vendo? Eu falei que ele era humilde, viu? Aliás, Jobson, a gente gostou, como imprensa, nós gostamos muito daquela camisa que você usou no final. Rapaz, com o emoticon mandando um recado. Muito boa. Mandou bem demais, viu? Que ele representou milhares de pessoas. Melhor camisa possível. Foi a melhor camisa possível. Representou muita gente aquela camisa ali. Parabéns, viu, Jobson? Vou até bater palma. Foi fantástico. Organizado do Jacaré. É um cara de personalidade, né? Como vocês podem ver. Personalidade, mas Jobson sempre foi assim, né? Igual você falou, exige as coisas e tal, nunca fugiu. Então é isso aí, né, Jobson? Parabéns pela sua coragem
também pela sua irreverência, né? Vamos dizer assim. Irreverência é tão bom, né, gente? Irreverência Mas, é bom. ultimamente a gente está vivendo na época do mimimi, a gente não... eu gostava da época do Túlio, que chegava, ó, próximo jogo, se prepara, goleiro, que eu vou fazer um gol em você. Aí hoje todo mundo vira... É o futebol raiz, né? Caralho, não sei Nutella, o né? quê, você não vai, não sei o quê. E no final das contas, o Túlio ia lá e fazia. O cara era foda mesmo. Agora hoje aqui a gente não pode falar nada, Mas que todo mundo o Jobson fica de meteu uma mimimi, marra fica lá com na dor de final, cotovelo. Ele meteu uma marra na final, no pênalti. O Jobson. Quando ele bateu, ele saiu, calma, eu estou aqui. Mas também o Mas que ele pode, né? o que ele ouviu lá da arquibancada... Pô, mas também brincadeira. O que perdeu de gol o Jobson? Pô, foi uns 3 ou 4 gols. Brincadeira, hein, Jobson? Botou o traíra. Tá de sacanagem. Mas aí eu posso ir Conectou em o defesa atacante dele, né? campeão. Um atacante que jogou no Botafogo, jogou no Al Ahly da Arábia e me pede aquele caminhão de gol numa final de campeonato, Jobson. Você tá de sacanagem comigo. cara E aí do você Atlético acha Floripa. que eu não fiquei com o C na mão na hora que você foi bater o pênalti? Mas é claro que eu fiquei. O cara Ele tava mandou 3 aqui, ó, anos valeu, parado. Hashtag. Quem tá vendo aí? Na hora, Quem dá na hora, mesmo? o Hugo, aliás, eu quero elogiar a atitude do Hugo, que não é qualquer treinador que faz isso não. Ele chegou, olha, tem um pênalti aí, quem tiver mais confiante pra bater, que bata. Todo mundo esperando lá a lista e ninguém sabia a lista, porque eles Isso não aí foi divulgou. verdade mesmo? Meteu essa? Foi porque, Eu cara, pedi. não adianta eu impor pro cara ir lá e bater se ele tiver mal. Aí ele vai bater, ele vai errar e a culpa vai ser de quem, no final das contas. Então eu prefiro que o cara esteja confiante, igual foi o caso do João, que bateu bem, mas errou, mas ele tava com confiança, ele pediu, professor, deixa eu bater, eu falei, vai lá. Eu prefiro um cara assim do que um cara que eu aí do imponha outro que ele lado- bata, ele já vá... Do outro lado não era fácil, que era o Sucuri, né? É, que o Vocês Sucuri... 2 metros de cometeram altura. Várias cobranças. Então, realmente... Ó, Deu certo, né? Deu certo. É. Mas a tática boa. Igual É. aquela da Copa do Mundo, que o cara trocou o goleiro faltando 1 minuto pra acabar o jogo, pro goleiro Tim pegar Cru. pênalti. Essas coisas costumam mexer Essas coisas com o decidem psicológico. campeonatos, né? É, isso aí é a mística de Hugo Almeida. João, o chefe pediu pra você parar de comer tem esporro do e chefe ler aí. comentário, cara. Você não tá lendo nada. Ó, falaram aqui que eu não li o comentário do Job Gol. É porque eu tô rindo bastante aqui dos comentários. E tá cheio de crítica aqui pra você, Fabinho. Ó, o pessoal tá aqui. correndo aqui, Fabinho. Ó, o Fabinho tá com fome, o Fabinho não para de comer. Tá, o pessoal tá te perseguindo aqui, Fabinho, você é Fabinho. dos meus, cara. Quando é de graça, a gente não pode desperdiçar mesmo. Tem que comer, tem que ir pra cima. E eu só não tô comendo porque eu tô de dietinha, porque senão já teria acabado aqui, Virou igual daquela última estrela. vez, né? Aliás, virou vamos estrela. ter que falar isso aqui, que o cara virou estrela do Facebook, várias postagenzinhas. Falou que não respondeu porque tinha muito. Presença Não tô constante, falando, pessoal, todo não tô rádio, respondendo TV. porque tem muitas coisas. Vai sair 10 antes, que tem outras presenças VIP pra fazer. Tá Pra quem metendo não umas fotos sabe- de... Ó o relógio do cara. O cara tá estrela. Pra quem não sabe, eu sigo uma dupla carreira, né? Eu sou professor de academia e sou treinador de futebol. Então é bem difícil de lidar. Até porque na academia eu não tiro férias há 2 anos. Eu vou tirar agora. Então, imagina como é que eu precisando, estou. né? Tô precisando realmente, demais. tem que consagrar essas férias Então aí. tá Com bem assim. certeza o telefone vai ficar ligado 24 horas, porque quando você olhar assim, tem um pavão ligando. Esse eu Eu tenho que tenho certeza atender. que o Hugo já tem todos os DVDs da primeira e segunda divisão na casa dele que ele vai assistir pra montar o elenco do ano. Exato. Eu tenho uma tô pergunta pro errado? Fabinho. Já tem Fabinho, alguns nomes, hein? Aí, ó, tá vendo? Fabinho, primeiro eu queria que você falasse pra você, qual foi o jogo mais difícil do Capital nessa segunda divisão? Aquele jogo que você fala, caramba, hoje, ufa, conseguimos. E o que você espera encontrar no Brasiliense? Você vai ter a companhia lá de gente peso pesado, como o Badjuga, vai ter Jobson, vai ter o próprio Radamés, só gente badalada. Como é que vai ser para você encontrar o seu espaço nesse time recheado de estrelas que vai disputar Campeonato Candango, Copa Verde, Copa do Brasil Araújo, né? e Série D? Assim, respondendo a sua primeira pergunta, acho que foi o nosso jogo, foi o quarto, Hugo, contra o próprio Taguatinga. Foi o Ou terceiro. foi o terceiro? Foi o jogo, assim, que pra gente, né, que a gente tava invicto também no campeonato, a gente precisava da vitória, seria algo bom pra gente, pra levantar o astral do grupo, e a gente foi lá e foi um jogo bastante difícil, porque, igual o Hugo fez uma leitura boa do time deles, os primeiros 15 minutos a gente conseguiu suportar bem a pressão deles, e depois conseguimos jogar, assim, acho que foi o jogo mais difícil. E já na sua segunda pergunta, eu espero aprender bastante, né? Porque o Brasiliense tem um elenco, né, bem recheado aí, né? Muitos craques aí. Pessoa
pessoas que nem o Jobson, assim, que são companheiros, né? Que chega até a gente e fala em que a gente pode melhorar, o que pode ajudar, como eu devo tocar a bola para ele, o posicionamento, tipo assim, coisas, os macetezinhos que a gente vai aprendendo. E eu espero dos outros companheiros da mesma forma, né? Que eles possam estar sempre passando esse macetezinho, a gente se encaixando e aos poucos tá podendo aí, tá sempre sorrindo, né? Exatamente, e represente os Fabinhos lá no Brasiliense, que o último não foi tão bem, né? Que passou por lá. Agora, esse 2018 teve um Fabinho, inclusive tá emprestado por aí pela vida. Agora a gente falou um pouco do jogo, né, Hugo? É que você pode contar, o que você pode contar pro nosso telespectador do calor da partida lá dentro, dos 90 minutos, se você teve que mexer alguma coisa na sua estratégia inicial? Aquele momento que você tomou o gol, você, meu Deus do céu, o que eu faço? E agora? Agora deitou. Bom, eu tinha até falado pro pessoal da imprensa no dia e pros atletas que caso ocorresse o gol, que não haveria o desespero, até porque a gente saiu atrás do placar no campeonato acho que umas 3 vezes. E em todas as elas a gente empatou logo na sequência e virou o jogo. Então é o que eu falo para eles. O que a gente podia fazer para mudar o estado do jogo, a gente faz durante a semana. Faz e fez durante a semana. A hora do jogo é a hora de estar tranquilo, de botar a bola no chão e independente de estar ganhando ou perdendo, é buscar o gol, entendeu? Então foi o que aconteceu. A gente tomou um gol no momento que o jogo estava bastante, digamos que igualado, nivelado. A gente tomou o gol, só que os meninos, apesar das circunstâncias de estar no segundo tempo, de ser uma equipe forte, eles não se intimidaram. Continuaram botando a bola no chão, criaram, a bola passou do lado direito para o lado esquerdo, do lado esquerdo para o lado direito, até que saiu o gol do empate. A partir daí, a partir do final do jogo e a prorrogação, eu até falei com os atletas que o bom seria, digamos que ficar mais precavido, né? Porque naquelas circunstâncias, as duas equipes já não tinham mais perna para buscar placar, então se a gente saísse atrás poderia complicar. Então era um jogo para administrar e esperar pelas penalidades. Eu vi que o Taguatinga não ia buscar muito agredir o nosso gol. A gente ainda tentou no começo da prorrogação, mas não deu certo. Então a gente esperou pelas penalidades. Ali nas penalidades, quem vencesse a disputa iria ser campeão com merecimento, porque a equipe do Taguatinga fez um belo trabalho também, tanto é que saiu invicta. Então, para mim foi um jogo que do começo ao fim foi nivelado, teve momentos onde o Capital foi melhor, teve momentos onde o Taguatinga foi melhor. Se não me engano, as chances de gol, as claras no caso, foram bastante iguais. Então foi um jogo assim de duas equipes que são campeãs, entendeu? Só que como só um poderia levantar o troféu de campeão, deu o melhor pra gente. Melhor né? chorar a mãe deles do que a sua, né? Melhor chorar a mãe deles. E agora, desculpa aí, João, para finalizar, eu prometo, eu gostaria de saber, você aí já está muito bem encaminhado no Capital, parabéns para você pelo seu trabalho, e falando aí de 2019, primeira divisão é muito diferente da segunda? Dá para você fazer um planejamento do mesmo trabalho? O que precisa modificar e o que o Hugo Almeida é hoje, depois desse título, que não era antes de conseguir o título? Bom, primeiramente quanto ao campeonato, até por já ter trabalhado 2 anos na primeira divisão fora de campo, eu falo com toda certeza que é um campeonato totalmente diferente, entendeu? Porque a primeira e segunda divisão, por ser o campeonato de tiro curto, a gente não pode ter falha, a gente tem que jogar todos os jogos para ganhar e ganhar bem, entendeu? Porque você vê na fase de grupo, uma derrota já te complica, que foi o que aconteceu com o Brasilândia. O jogo contra eles foi confronto direto, quem perdesse ali tava em maus lençóis. Tava frito, entendeu? Deu outro, e foi né? o que aconteceu. Então era um jogo que você trabalha o atleta de forma diferente para encarar a partida, você planeja o time de uma forma diferente para enfrentar aquela partida. O trabalho com a equipe de forma geral é outro. Agora, para a primeira divisão já é diferente. Você tem 11 jogos na primeira fase. Para muitas pessoas pode parecer pouco, mas para mim eu considero um número, digamos, considerável de jogos. Então tem jogos que você joga fora de casa, como no caso de Paracatu, Formosa, entre outros. Tem jogos que você joga em casa, tem jogos que você joga contra equipes que, teoricamente, tem um patamar mais alto que o seu e tem um poder de investimento mais alto que o seu. Então, você tem que reconhecer que você é inferior àquela equipe. Então, o planejamento já é um. Agora, tem equipes que são, digamos que, do seu nível. Então, você pode fazer outro tipo de planejamento. Tem equipes também que tem um nível, ao menos na teoria, mais fraco que o seu. Então, o modelo de jogo que você monta para aquela partida é outro. Então, cada jogo na primeira divisão é uma história, entendeu? Então, aquela equipe que for mais regular do começo ao fim da primeira fase,
chega ao mata-mata, entendeu? Então, é o que a gente vai fazer pro ano que vem. É lógico que eu não vou perder minhas características de jogar com a bola no chão, de buscar o gol, entendeu? Mas tem planos e planos de jogo, tem situações e situações. Um exemplo, pegar o Gama lá dentro lá, vocês sabem que é, pô, com a torcida que tem, o Gama ultimamente não vem montando bons times, mas apesar disso, sempre é um time difícil de se vencer lá dentro. Então, A torcida quietinha, né, cara? Então, você tem que montar um plano de jogo que, poxa, que você aguente ao menos um empate lá. Então, é jogo a jogo, ponto a ponto e espero fazer um excelente campeonato em 2019. Agora, a segunda pergunta eu esqueci. Quem era o Hugo hoje pro Hugo de antes do campeonato? Bom, o Hugo diante do campeonato era um Hugo com menos confiança em si, entendeu? Até por ser novo, até por tão jovem, já tá, assim, até o momento tá recebendo tantas obrigações e também tantas críticas, entendeu? E hoje eu sou um Hugo, assim, humilde como sempre, mas só que um pouco mais confiante, entendeu? Um pouco mais confiante de mim, um pouco mais confiante do trabalho que a comissão faz, um pouco mais confiante da influência em cima dos atletas que eu vejo, que eu vi nitidamente nesse campeonato que faz a diferença no resultado final. Então, se eu pudesse, digamos que resumir essa sua pergunta, eu diria na questão da confiança. Hoje eu sou um cara mais confiante para exercer o meu trabalho à frente do capital, à frente de qualquer outra equipe, porque eu vejo que tudo aquilo que eu plantei, através dos estudos, através do tempo que eu joguei bola, através das minhas observações, eu estou colhendo hoje dentro e fora de campo com o capital, entendeu? Então, isso traz confiança e isso é importante para mim. Assim como o Fabinho hoje é um cara mais confiante para jogar, eu sou um cara mais confiante para exercer meu trabalho fora de campo. Isso não tem preço. Isso é muito bacana, viu? Parabéns, parabéns. Agora vamos fazer essa mesma pergunta pro Fabinho. Como é o Fabinho agora, depois da segunda divisão? Mas primeiro, em nome da Galeteria Beira Lago, que nos recebe aqui todas as segundas-feiras, ao lado do Pier 21, vem pra cá, fala que viu no Def Sports, consagra a gente. Tem aquele desconto. Exato. Lê os comentários aí, João Marcelo, que eu sei que tem mais aí. Tem bastante comentário aqui, né? O pessoal mandando o Fabinho parar de comer ainda. Tá sem moral, hein, Fabinho? Ele não está obedecendo. Tá cheio o prato do cara, pô. Eu comi muito mais. Não, tem várias perinhas aqui. Show de programa. Levando Márcio. Meu papai. Papai? Ó, moral quem Tá dando está. moral pra nós. Lessa, Direto de Maceió. ó, Lessa Brasília. Garotada do capital não se desesperava, independente do placar. Sempre bem organizado. Esse é um bom elogio. E já nem era mais uma garotada, tinha um pessoal mais velho lá, né? Gilmar, parabéns, capital, pelo título. Patrick Alves, Fabinho, Paranoá se orgulha de você. Você era do Paranoá, né, Fabinho? Eu sou lá do Paranoá, né? E agora, fazendo aquela pergunta de novo pra você, aproveitando que o João já lindamente leu os comentários aqui. Como é que era o Fabinho antes e o Fabinho agora? Tirando que agora é jogador do Brasiliense, né? Que isso a gente deixa de fora. Depois desse título aí, né, a confiança chega lá em cima, né? Não dá pra negar, né? Porque antes a gente vinha de um momento meio triste, né? Igual a gente já falou no começo do programa. Foi algo assim que, querendo ou não, mexe bastante com o psicológico da gente, porque a gente tava lá embaixo. Principalmente eu e o Dogão, né? Que é Douglinhas, né? Pra falar a verdade, né? Que Dogão é, não tem Dogão nada, é um né? trocadalho do Carilho. Só né? faz gol de cabeça, hein? 1,5 m. Ele tá sempre ali presente no dia a dia, é um moleque sangue bom, que, assim, embora não pareça ser muito cabeça, mas sempre que pode estar falando na roda do grupo, é um cara sempre que tá chamando a liderança, assim, independente da pouca idade, né? E é isso aí. Sai grandão da segunda divisão, né? A gente sai grande, né, depois desse título E eu aí, espero de verdade que mantenha, porque eu quero ver esse menino fazendo gol pelo Brasiliense. Contra o Capital. Contra o Capital não, que a gente já sabe a forma de jogar, né? Mas contra as outras equipes ele pode fazer gol à vontade e ser o artilheiro do campeonato. Mas isso aí, eu ia aproveitar isso que você falou, Hugo, pra trairar o nosso amigo aqui, já que eu tenho fama de traíra. Como é que vai ser com você no Brasiliense jogar contra o Capital, cara? Vai comemorar o gol? Então, eu tive a oportunidade de jogar contra o Capital pelo CFZ. Não, mas agora você consagrou. Não, agora. E nisso foi... A gente deu uma surra no Capital, né? A gente ganhou de 5 Ano passado eu tomei de 5-0 do CFZ, esse ano a gente conseguiu dar o troco, né? Aí 5-1, esse ano né? a gente deu o troco, deu a volta por cima, né? Aí agora pelo Brasiliense, fica meio difícil até de falar, né? Sempre vou respeitar quem tá lá do outro lado, lógico, né? Nunca desrespeitar, principalmente o Hugo, né? E a galera que vai ficar aí.
E se tiver a oportunidade de fazer gol, Tem que fazer. Vai comemorar pra fazer, né? Ana Vou ter que fazer, Gomes, vou né, ter de que comemorar, né? Tem Homenagear a minha namorada, né? Aí, Lógico, ó. não pode faltar, né? Sagra. Então, gente, infelizmente o Hugo Almeida tem um outro compromisso, como você Tá mesmo estrela, falou. tá estrela. Estrela. Eu gostaria de deixar esse último minuto para você dar um alô pra galera, mandar um abraço pro papai, pra namorada, pra todo mundo, que tá todo mundo orgulhoso de você e pra torcida do Capital, o que pode esperar pro ano que vem. Eu queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês. É importante demais para mim, para o nosso trabalho que a gente faz à frente do Capital, para os atletas, para todos que estão envolvidos, entendeu? Espero um ano fantástico em 2019, assim como foi esse ano de 2018 com o Capital. A gente tem 3 competições à frente do Capital, a gente tem 2 finais, um título e um vice-campeonato, entendeu? Então a gente espera que 2019 seja ainda melhor, né? Claro, mantendo sempre o mesmo trabalho, sempre o mesmo estudo, sempre a mesma união de todo o grupo para conseguir os objetivos. E gostaria de mandar um abraço primeiramente aos meus familiares que me apoiam bastante, ao Pavão e o Carioca, que sem eles a gente não teria conseguido esse acesso de forma alguma, aos atletas todos. É muita gente para citar nome, mas eu sou muito grato aos atletas que, bom, eles digamos que realizaram um sonho pessoal meu, né? Ao Floquinhos, ao Pedro Vitor, ao Matheus Silva, ao Bené, a todos os integrantes da comissão técnica, que também, sem eles, a gente não teria conquistado esse título. Cada um com sua parcela de importância. A gente juntou os trabalhos e fez esse trabalho fantástico à frente do Capital. E é isso. E todas aquelas pessoas que torcem pelo meu trabalho, que mandam mensagens no Instagram, no Facebook, que eu estou sempre respondendo, né? Quando dá, né? E sempre responde. Eu agradeço Eu ainda não todo tive o apoio de demora vocês. uns dias, mas responde. Eu agradeço todo o apoio de vocês, todo o carinho que vocês têm comigo, entendeu? E dizer que isso é importante para mim, que espero estar conseguindo manter o padrão do trabalho, né? Daqui em diante. É isso aí. Não se preocupa não que a gente vai chamar você de novo aqui. Viu? Amém. Mais vezes. Obrigado, viu? Só antes do Fabinho se despedir aqui, relembrar aos nossos telespectadores que o Distrito Esporte e o DF Esporte lançou um prêmio Dimba, para premiar o gol mais bonito do ano, e tem um concorrente do Capital, O do Paulinho certamente foi o mais bonito. o do Paulinho. Então, Fabinho, Achei aproveita. Não, mas Sem, eu tenho meu voto, já deu meu voto. sem puxar saquice, né? Sendo totalmente isento, né? Totalmente dizendo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais do prêmio, mas aproveita para Vamos- pedir vamos voto dispensar os nossos convidados. pro Fabinho, Capital. Primeiramente, agradecer aí, né, pela oportunidade aí que vocês me deram de poder estar aqui compartilhando um pouco desse algo maravilhoso que a gente viveu. E a respeito do gol do Dimba aí, né, mais bonito, tem que ficar no Capital, né? Porque pra gente que tava dentro de campo ver aquela pintura que o Paulinho fez lá E a importância do gol, né? Que foi verdade, quase que o gol do da acesso, vitória. né? Foi emocionante porque eu fiz a narração desse jogo pelo Def Sports. Foi muito bacana mesmo. E eu Paulada gostaria do- de anunciar aqui o nosso querido capitão Lúcio e nosso querido meio de campo Isma são novos reforços do Gamão do Povão, né? começou a gente aqui. Agora o Gama Alan tá Guilherme, contratando já bem, escreve aí, hein? O Isma aí, Lúcio. viu? Lúcio. Agora o Gama tá começando a contratar bem, agora vai ter time pra chegar aí com esses dois aí, viu? Eu tenho certeza que isso aqui já tá puxando a torcida do Gama pra apoiar o Capital também ano que vem, lá no Candangol, com certeza. Pessoal, então vocês estão liberados, eu sei que vocês têm outro compromisso, obrigado por terem vindo. Nós vamos falar algumas coisas agora aqui no programa, não saia daí. Valeu, Fabinho. Que a gente ainda tem algumas informações pra falar. Na verdade, vamos dar uma trairada agora aqui, né? Vamos- Bora lá. Valeu, Valeu, Fabinho. Fabinho. Obrigado, meu irmão. Marcelão, Boa sorte. João Marcelo, primeiro. O que você achou dessas contratações aí do Gama? Já começando a preparar pro ano que vem aí. Olha, eu acho que o Gama acertou bem nas duas, tanto o Lúcio quanto o Isma. O Lúcio, pra mim, na Zagueiro bem minha... regular, né? Hã? É um zagueiro bem regular, né? Exatamente, bem irregular. E assim, na minha humilde opinião, foi talvez o melhor jogador da partida na final. Ele foi simplesmente um monstro ali à frente do goleiro Matheus Lourenço, que também foi muito bem. Foi bem demais. Né? Então, eu acho que o Gama vem forte. Sempre o Gama vem com aquela força, mas fazendo mesmo, campeonato. como o Hugo falou, mesmo que o Gama não monte um grande elenco, mas o Gama sempre é favorito. Tem a o apoio torcida da sempre a seu torcida, favor. Tem a camisa pesada. Pra quem já ficou ali como adversário, entre aspas, do Gama, né? Eu, como assessor de um clube daqui, vi a torcida do Gama me xingar ali. Já senti isso aí também. Um certo clube verde e amarelo. O Alan Guilherme tá perguntando se o goleiro Bismarck não está no pacote gamense. Esse aí tá quase.
Ainda não foi confirmado, mas... Bismarck que é o ABC, né? Muito bem. ABC é brincadeira, né, Relação, gente? né? Vamos mudar essa súmula aí brincadeira. que não dá, né? Coitado do Bismarck. Goleiro titular é seu DF. DEF. Segura. Marcelo, você que é um setorista lá do Gama, conhece bastante aquelas áreas. Menos. Morador da cidade, inclusive. Sim, aí sim. O que você achou desses dois reforços aí? Já pode incluir o Bismarck no pacote também. E o quanto o Floquinhos acaba de chegar na nossa live. Atrasado pra Abraço, caramba, né, Floquinho. preparador? Abraço aí, Brincadeira, Floquinho. hein? Mais um título na conta. Você tá demais, hein, Você cara? é monstro Brincadeira. sagrado. Mas o Floquinho tava tendo jogo agora no futsal lá com o Isso. Minas e Cesp, por isso que ele chegou Não, atrasado. mas isso aí o ele jogo tá é lá no ligado, Paraná, aí, lá. Ele tá tá lá, é rolando, verdade. o jogo tá rolando, ele foi pra lá. O cara viajou mesmo. O cara viajou mesmo. Fala aí, Marcelo, vamos deixar de falar besteira aqui. Então, são 3 boas contratações, as primeiras confirmadas, já havia confirmado a contratação do Thiago Gaúcho, né? Com essa agora são mais 3 vazou, reforços. na verdade. Vazou, na verdade, né? Essa aí escapou, né? E nós conseguimos capturar e ele mesmo confirmou. Quer dizer, ele acabou se entregando, né? Ele acabou falando nas redes sociais que ele estava certo e acabou se concretizando e é um bom jogador também, que eu, por sinal, eu tenho uma amizade muito grande com ele, um grande jogador, uma grande pessoa, e espero que venha aí para ajudar o Gama, porque está precisando, viu? Esse time do Gama, nossa senhora, são 2 anos sendo eliminado na segunda fase, para um time do tamanho do Gama, isso é uma vergonha, com todo respeito. O Gama, por ser o Gama, o maior vencedor daqui do Distrito Federal, que tem a maior torcida, tem o melhor estádio, que tem tudo para fazer um baita campeonato, e o time não deslancha, não né? deslancha, alguma coisa acontece lá, sempre problema de gestão, problemas à parte, enfim, a gente sente muita falta de um time realmente que faça isso aqui que o Hugo estava falando ainda há pouco, precisa de organização. O cara ter onde morar, o cara ter horário para jogar, ter horário para recuperar, o cara ter o uniforme limpinho. Essas coisas fazem toda a diferença, faz ou não faz? Então, realmente, o Gama muita precisa diferença. se estruturar e precisa se profissionalizar. Caso contrário, vai colecionar mais vexame em 2019. E aí Você não vê tem, que- não tem o Isma, não tem Lúcio, não tem ABC, não tem Zico, não tem Sócrates que dê jeito. Exatamente, você vê que fala de Gama, o cara vai longe, né? Agora, no pique, temos 2 minutos. E o Fabinho e o Paulinho no Brasiliense. O Brasiliense é o Gama da Série D, né? O que o Gama faz no Candangão, o Brasiliense faz na Série D, né? Sempre Decepcionar. decepcionando. Amarela sempre, usando o trocadilho com o uniforme do clube, né? Porém, veio com bons nomes, como veio ano passado. Manutenção do elenco, né? Manutenção do elenco. Veio agora o Jobs, agora com excelente Favorito? contratação. Pra mim é favorito. Favorito. Favorito, Marcelão? Favorito. Favorito também. Concordo. Concordo. Com esse time, com esse trabalho agora com a Adelso de Almeida, tem muito para evoluir esse brasiliense. O Adelso de Almeida é um cara que nacionalmente não conseguiu bons resultados com o Ceilândia, mas localmente se provou, já é consolidado, né? Concorda? Concordo. Consolidado. Consolidado, fez bons trabalhos, títulos com o Ceilândia, boas campanhas, elevou o patamar do Ceilândia, que eu acredito que vai sentir muita falta dele no próximo ano. Verdade. Precisamos encerrar, infelizmente, a nossa resenha. Agora que tava ficando bom, eu pedi pro Edilson mais 10 minutos aqui, mas O Edilson não dá. já deu Ele corte já na dá gente. aquela risadinha de ladinho assim, Dá ó. aquela risadinha. Nunca será. Nunca será, exatamente. Agradecendo mais uma vez a audiência de todos vocês que estiveram conosco nessa hora. Espero que vocês tenham, assim como nós, se divertido aqui também no nosso programa. Tenhamos conseguido levar algum conteúdo bacana. Para quem estava em casa, com certeza o Hugo falou algumas coisas muito interessantes, né, sobre a parte tática do futebol, gerenciamento. O Fabinho também contou um pouquinho da história de vida dele. Foi um bom programa, né, Marcelo? Se despeça Foi do bacana. nosso- Muito obrigado mais uma vez estar aqui no DF Esportes, para essa resenha FC. Um abraço para você, internauta. Fica aí o nosso compromisso de voltar semana que vem com mais novidades, né? Com certeza estaremos aqui debatendo muita coisa do nosso futebol. Lembrando que normalmente acaba a segunda divisão, começa o mercado a ficar aquecido. Então fique de com olho no certeza, DF durante essa semana, e além dessas 3 revelações que nós tivemos aqui hoje, nós teremos muito durante a semana, inclusive Paracatu, que já anunciou o treinador, né? É a terceira equipe que já confirmou o treinador, né? A primeira havia sido o Brasiliense, o segundo, meio que informalmente, acertou com o Jário, e agora nós temos, Jean Cornelli, né? Isso. Jean Cornelli, Aí, técnico, que é auxiliar, já foi auxiliar do Tite, hoje da seleção brasileira, Homem grande. auxiliar também do Caio Júnior, que Deus o tenha. Hoje é o técnico do Paracatu, e o Paracatu, pelo que está mostrando nas primeiras contratações, vem forte, viu? Exatamente. Cuidado com o Paracatu! Platini entrou aqui na live, me chama de artilheiro, deve voltar pro Jacarezão agora, né, João Marcelo?
Então, se despeça também do nosso telespectador. Obrigado pela sua presença mais uma vez hoje aqui. Eu agradeço sempre. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado à minha família que teve em peso aqui. Um abraço, Rio de Vários Janeiro. comentários falsos. Né? Não. Todos verdadeiros do fundo do fakes. coração. O programa sempre hoje teve uma evolução boa, mas o tempo passou muito rápido hoje, né, cara? Hoje foi rápido. Hoje o assunto foi muito bom. E, novamente, pedindo pra galera acessar o nosso site, do DF Esporte do Esporte, pra votar, que tá quente, hein? Tem quase 2.000 votos Fala no já. DF Esportes já. Olha lá votação que- Prêmio Dimba. Acessa DF lá. Esportes E ser também bom, hein? Distrito do E também Esporte. Distrito do Esporte. Você pode votar nos dois, inclusive. pra Primeira dar um- dobradinha entre o Distrito do Exatamente. Esporte Primeira e o de DF Esporte. muitas, hein? Porque nós Se Deus somos quiser. unidos. Apesar que estão falando por aí, nós somos unidos. Com Certo? certeza. E nós vamos ficando então por aqui, em nome da Galeteria Beira Lago, ao lado do Pia 21, mais uma vez, beijinho, pra consagrar. E você pode vir aqui também, comprar aqui, pedir o seu galeto, pedir sua polenta, seu pastel, com certeza você vai sair daqui mais do que satisfeito. Vamos ficando por aqui, todas as informações que foram faladas aqui no nosso programa hoje estão lá no dfsports.com.br. Acesse aí no Facebook a aba Vídeos, para você acompanhar os outros programas. Se você quiser rever as nossas transmissões ao vivo, nós temos kart, temos a final da segunda divisão que nós fizemos ao vivo, com o Marcelo narrando e o João Marcelo nas reportagens. E tem muitas outras coisas no nosso canal do YouTube, lá no Instagram tem conteúdo exclusivo também. E em breve, muito mais, viu? Novidades chegando no Dev Sports, vem aí NBB, vem aí Superliga, vem aí o Mercado do Candangão 2018, que inclusive o arbitral deve ser marcado essa semana para definir o futuro do próximo campeonato. Então muita coisa boa tá vindo por aí. Vamos nos despedindo mais uma vez em uníssono, né? Vamos lá todo mundo? Um, três? 1, 2, 3, porque aqui no Def Sports o esporte vai até você. Valeu!